Bom, pessoal, tudo bem? Estamos aqui finalizando a nossa disciplina no regime acadêmico extraordinário no RAI, não é? 2020.3, a nossa disciplina de Direito Administrativo com um bom êxito, né? Grande quantidade de alunos finalizando a disciplina. Certamente a nota eu estarei publicando hoje ainda, tá certo? Fiquem atentos no controle acadêmico. A segunda nota, né, finalizada, e vamos agora para a terceira nota. Então, até sexta-feira estarei publicando o link da terceira nota, tá certo? Então, observem bem, vocês terão até segunda-feira. Eu vou deixar claro o prazo que vocês terão para finalizar o questionário. Bom, pessoal, antes de finalizar com o último tópico do nosso conteúdo, quero dizer que o direito administrativo é extremamente vasto. É muito complexo e muito extenso, extremamente analítico e precisa ser analisado com muito cuidado. Então, o que nós fizemos aqui na disciplina foi analisar os pontos principais que têm relação com o fazer da gestão pública. Diferentemente se fosse num curso de ciências jurídicas, no curso de direito, no bacharelado em direito, a abordagem seria outra, até porque no direito, geralmente, tem 3 ou 4 disciplinas só de direito administrativo. Direito administrativo 1, 2, 3 e 4. Então, é bem mais extenso, não é? Porque o conteúdo é vasto. Então, condensamos aqui, nesse pouco tempo que nós tivemos, para avançar em tópicos que são abordados no dia a dia do gestor público, tá ok? Quero lembrar vocês que muitas das ações que o Estado, e se não todas, né, para ser mais exato, são permeadas pelo direito administrativo. Se você vai pedir autorização para uso de água, outorga, é direito administrativo. Licenciamento ambiental é direito administrativo. Se vai iniciar uma obra e precisa da licença ambiental, é direito administrativo. Vai iniciar uma captação de água, seja uma empresa de água e esgoto, seja um usuário individual, certo? Ou mesmo uma indústria, é preciso de uma outorga. E tantas outras ações que você precisa desenvolver, desenrolar, digamos assim, nos meandros da gestão pública, seja numa prefeitura, seja no estado, seja no governo federal, seja no Distrito Federal, passarão essencialmente pelo direito administrativo. Vai pedir um alvará, vai pedir uma licença na prefeitura para o funcionamento do seu comércio, vai pedir uma autorização na vigilância sanitária, vai pedir uma autorização para o funcionamento de um posto de gasolina na Agência Nacional de Petróleo, vai pedir uma autorização na Superintendência de Desenvolvimento do Meio Ambiente, a SUDEMA, vai pedir avaliação ou reavaliação do seu IPTU na prefeitura. Tudo isso passa pelo processo administrativo e pelas regras de direito administrativo. Portanto, o direito administrativo ele é fundamental para a vida, certo? A dinâmica da vida na gestão pública. Então, para a gestão pública acontecer, o direito administrativo congrega regras fundamentais para lidar, para nos dar, enquanto cidadãos, segurança jurídica, segurança para operacionalizar, certo? E que as regras do jogo sejam iguais para todos. Essa é a pretensão do direito, essencialmente, não é? Que se busque a justiça, que se busque o cumprimento da legalidade e que, se caso a legalidade venha provocar injustiças, que se questione no judiciário e o judiciário possa efetivamente aplicar ou não aquela lei, considerando-a injusta ou não aquele diploma legal. Então veja como é importante, como são importantes as regras de direito administrativo, né? Tá presente na área de saúde, na área de educação, na área de saneamento básico, na área ambiental, na área de infraestrutura e obras, na área de limpeza urbana, na área de agricultura, certo? O direito administrativo está muito presente,
tá certo? Na área de assistência social do seu município. Portanto, o direito administrativo, ele é fundamental, certo, para a nossa vida em sociedade, tá ok? Então, fundamental para a nossa vida em sociedade. Então, não esqueçamos, certo, o que nós aprendemos aqui, revisite, reanalise, vá lá, reassista os conteúdos, estão gravados, estão disponíveis, certo? Certamente você vai precisar ao longo da sua carreira, seja o caminho que você venha a trilhar, seja profissionalmente, seja na academia, seja na pós-graduação, o direito administrativo em algum momento vai estar presente para todos nós, tá ok? Então vamos abordar hoje o nosso último tópico, vamos falar sobre os servidores públicos. Para toda essa parafernália funcionar, é fundamental que existam os servidores públicos, certo? E agora, sem a tramitação aí da PEC, da reforma administrativa, as regras ainda são as vigentes atualmente, né? Não foram modificadas. O artigo 37 da nossa Constituição não foi modificado através da PEC e outras normas também ainda não foram modificadas. Portanto, vamos lá? Bom, pessoal, vamos começar a falar sobre servidores públicos, tá ok? Vou projetar na tela para todos. Bom, pessoal, servidores públicos desenvolvem os serviços públicos que nós vimos até o presente instante. Tudo que nós vimos aqui, não é bom que se diga, tudo que nós vimos é desenvolvido, é desempenhado pelos servidores públicos. Servidores públicos são fundamentais. E o Brasil tem um privilégio, principalmente na seara federal e estadual, de ter grandes servidores públicos muito bem preparados. Eu tirei aí a seara municipal, que ainda nós temos grandes lacunas nos municípios, falta de formação, falta de capacitação, boa remuneração, as remunerações são baixas, tá certo? É fundamental que a gente pense o seguinte, o servidor público tem que ganhar de forma justa, um bom salário, certo? Não devemos nos fiar nos discursos que aí estão de que o serviço público está com salário acima da média da iniciativa privada. Isso é uma meia-verdade, porque se você considerar o âmbito geral do serviço público, todos os servidores, a média não é alta dos valores, tá certo? Os valores não são altos e a iniciativa privada muitas vezes paga melhor algumas funções que desempenham a mesma atividade no serviço público. Então, tenhamos cuidado ao discutir isso, não vamos demonizar o serviço público, porque o que uma minoria faz, e eu reconheço que há servidores que não são eficientes, servidores que não são competentes, servidores corruptos, nós precisamos reconhecer isso, mas é a minoria. Eu garanto a vocês, eu tenho estudado isso com profundidade, analisando os dados, as informações, e posso lhes assegurar que o servidor público não é o grande vilão da história. E eu estou falando do servidor público da base, não é? Porque os agentes públicos, nós vamos ver, fazem parte também desse serviço público. Mas os da base, como eu, como você, algum aluno que seja servidor público, somos nós que sustentamos a máquina pública. Os agentes políticos, digamos assim, estão lá para fazer política pública, para implementar, para fazer leis, decidir, porém muitas vezes eles são o alvo e a fonte dessa corrupção, tá certo? É bom que a gente deixe claro isso, porque está havendo uma onda, na verdade, uma onda de demonização do serviço público. Isso é muito ruim, porque o serviço público exerce um papel fundamental nas nossas vidas, certo? Em todas as searas, na educação, na saúde, na limpeza urbana, no meio ambiente. Então, os servidores públicos estão espalhados por todo o território nacional, exercendo atividades de serviço público. Isso é fundamental. Portanto, é preciso que nós tenhamos esse conceito de serviço público como o conceito que vai balizar a nossa concepção sobre o serviço público e sobre sua essencialidade no funcionamento da máquina pública. Portanto, o serviço público é aquele que exerce a atividade
em prol do poder público. Aliás, o serviço público é a atividade do poder público e o servidor público é aquele que exerce a atividade em prol do poder público, do Estado, conforme a determinação legal, cujas ações estão vinculadas ao estatuto legal, que tenham como objetivo o interesse público. E cada servidor, cada grupo de servidor, conforme a esfera administrativa, possui um regime próprio, conforme sua esfera dentro da própria administração, seja federal, estadual ou municipal, pode ter um regime próprio, específico, como os magistrados, como os militares, tem um regime específico, um regime jurídico específico. Portanto, é importante ter em mente que o serviço público, certo, é aquele exercido em prol do interesse público. O serviço público é exercido em prol do serviço público. E quem o exerce? É o servidor público, que é aquele que exerce a atividade em prol do poder público. Então, o serviço público é exercido para o funcionamento do poder público, exercido com foco no interesse público, e para que esse exercício aconteça é fundamental que existam os servidores públicos, certo? E aí nós temos a figura do agente público. O que é o agente público? É toda pessoa física que presta serviços ao Estado e às pessoas jurídicas da administração indireta. Então, o agente público lato sensu, que está incluindo aí o servidor público, é toda pessoa física que presta serviços ao Estado e às pessoas jurídicas da administração pública indireta, que nós vimos aqui. Então, todos nós que estamos na seara pública somos agentes públicos, certo? De forma lato sensu. Tá ok? Agora, desses agentes públicos nós podemos falar que existem os agentes políticos, os servidores públicos, os militares e os particulares em colaboração com o poder público, principalmente porque nós temos as parcerias público-privadas. Existe uma lei que estabelece as parcerias público-privadas, que é uma lei importante, que possibilita que o setor público se una ao setor privado para a construção de obras públicas, para a concessão de serviços públicos. Isso é muito importante para que exista parceria, quando a parceria ela é boa para a coletividade. Também não devemos demonizar demais o setor privado. O setor privado ele é importante, ele exerce um papel. O Estado ele é um mediador entre o mercado e a sociedade, certo? E exercendo essa atividade de mediação, também exerce uma função importante nessas parcerias público-privadas. É importante que a parceria seja uma relação de ganha-ganha. Ganha o interesse público, ganha o setor privado. E não de ganha-perde, onde o setor privado ganha e o interesse público não ganha. Tem um serviço público ainda ruim, em alguns setores, Portanto, o agente público pode ser o agente político, o servidor público, o militar e o particular em colaboração com o poder público. O que é um agente político? São os titulares dos cargos estruturais à organização política do país, ou seja, são os ocupantes dos cargos que compõem o arcabouço constitucional do Estado e, portanto, o esquema fundamental do poder. Então, são os cargos estratégicos. Então, nessa reforma administrativa, essa PEC 32, se eu não me engano, salvo melhor juízo, ela quer ressaltar essa função do agente político estratégico para o Estado, para dar estabilidade, específica a esses agentes públicos e flexibilizar a estabilidade para os demais. Mas já adianta aos senhores que a estabilidade ela é fundamental para o exercício da função pública como um todo, porque ela nos protege, enquanto servidores públicos, das pressões externas que possam vir. Então imagine os senhores, quando, por exemplo, na Paraíba, existia a figura do delegado comissionado. Isso não é muito distante, isso faz parte da década de 90, 80, certo? Na década de 90 tivemos o nosso primeiro concurso para delegado da polícia, civil, no final da década de 90. Então, os delegados eram nomeados, eram pessoas
ou da Polícia Militar, ou da Secretaria de Segurança, mas não eram concursados para a função de delegado, de agente da Polícia Civil, de investigador da Polícia Civil, e sofria, consequentemente, a ingerência, certo, do poder público quando estava investigando, certo, pessoas poderosas do local. Então isso é fundamental, dar garantias aos juízes, aos delegados, aos promotores e aos servidores públicos como um todo, para que eles possam resistir às pressões que naturalmente virão, certo? As pressões dos atores externos, eles vão sim pressionar para que tenha uma decisão, que exista uma decisão, que ocorra uma decisão a seu favor, certo? Isso existe, isso não pode ser, não se pode tapar o sol com a peneira de tal modo que a gente, olha, isso é uma circunstância que não existe mais. Existem os coronéis novos, os new coronéis aqui da região, não é? Os virtuais, os coronéis virtuais agora na internet, com as fake news. Então isso é importante que nós tenhamos segurança. Na verdade, a estabilidade não é para mim só como servidor público, é para a sociedade, protege a sociedade. Agora, isso não retira a responsabilidade do servidor público atender bem a população. Por isso que é fundamental que se utilize os mecanismos de processo administrativo que nós vimos, processo administrativo disciplinar, sindicância, para apurar os desvios de conduta dos servidores dos maus agentes políticos. Certo? Dos maus agentes públicos, na verdade. Certo? Isso inclui também o agente político. Portanto, o agente político são os titulares dos cargos estruturais, né, mais estratégicos, a organização política do país, ou seja, são os ocupantes dos cargos que compõem o arcabouço constitucional do Estado e, portanto, o esquema fundamental do poder. Em regra, a atividade precisa ser de governo. A atividade precisa ser de governo. Por isso que se fala em cargos estruturais. Porém, existe uma tendência de inclusão da magistratura e do Ministério Público. Porém, existe uma tendência de inclusão da magistratura e do Ministério Público. Existe uma tendência de inclusão da magistratura e do Ministério Público, né, por serem cargos estratégicos, né, ali de ponta, de fiscalização dos demais poderes, inclusive. O servidor público em sentido amplo, as pessoas físicas que prestam serviço ao Estado e às entidades da administração indireta com vínculo empregatício e mediante remuneração paga pelos cofres públicos. Aí nós poderemos ter o servidor público com regime estatutário, o servidor público com regime temporário, não é, pela CLT, tá certo? Então, podemos ter esses dois caráteres aí de servidores públicos. Agora, é importante dizer que nós servimos ao público. Quando falamos assim que servimos ao Estado, leia-se aí, servimos ao interesse público, ao interesse coletivo, certo? E não ao Estado enquanto governante. Lembrem-se do princípio da impessoalidade, certo? A administração ela é despersonificada, certo? O que está em jogo ali, o que eu devo visualizar é a coletividade e não o governante em si. Embora que, infelizmente, nos nossos municípios, nós verificamos uma personificação, uma confusão entre a figura do poder público e a figura do governante. Isso é equivocado, é ruim para a política como um todo, é ruim para o desenvolvimento de políticas efetivamente públicas, né? Portanto, servidor público em sentido amplo são as pessoas físicas que prestam serviço ao Estado, leia-se aí ao interesse público, à coletividade, e às entidades da administração indireta com vínculo empregatício e mediante remuneração paga pelos cofres públicos. O servidor público pode ser estatutário, pode ser um empregado público pela consolidação das leis trabalhistas, a CLT, um contrato de natureza privada, porém com o setor público, e podem ser servidores temporários. Nós podemos ter servidores que têm um regime estatutário, como nós da universidade, por exemplo, empregados públicos, como os funcionários da Caixa Econômica Federal, dos Correios, são empregados públicos, e os servidores temporários, como, por exemplo, um professor substituto, é um servidor temporário, contratado especificamente para aquela função, mas por um tempo determinado em virtude de certas circunstâncias. Agora, existem os militares que voltaram a ter destaque no governo,
certo? No governo federal. Isso aí aqui não é de forma alguma crítica, mas se trata de uma constatação. Eles estão cada vez mais presentes na ocupação de cargos comissionados, de cargos estratégicos nos ministérios, eles estão muito presentes na administração. Então, os militares abrangem as pessoas que prestam serviço às Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, que tem uma função específica de preservação da soberania do Estado brasileiro. Então, quem guarnece a soberania do Estado brasileiro são os militares, que fazem parte do Exército, Marinha e Aeronáutica, em termos de soberania. Porém, os policiais militares e os corpos de bombeiro formados pela Polícia Militar, certo, dos estados e do Distrito Federal, fazem parte também dessa categoria de militares, tá certo? Eles são responsáveis pela segurança dos estados federados. Então, a segurança é uma prerrogativa do governo federal e do governo estadual, e não dos municípios. Os municípios podem ajudar com a guarda civil, né, municipal, que serve para guarnecer o patrimônio público do município. Também pode trabalhar em colaboração direta com a polícia militar, isso é salutar, isso é importante. É diferente, por exemplo, da segurança pública nos Estados Unidos, que não tem essa divisão entre militar e civil, que eu considero, embora não seja um especialista na área de segurança, é o professor Zé Maria, mas eu entendo que a unificação seria muito importante. Seria muito importante para você profissionalizar mais a segurança pública no Estado brasileiro, nessa unificação, que nos Estados Unidos o município ele tem essa prerrogativa de segurança, porque ele que está perto dos acontecidos, dos acontecimentos, é muito mais lógico que os municípios tenham essa prerrogativa. Entretanto, a nossa Constituição não deu essa prerrogativa aos municípios, embora esteja muito na moda nas campanhas eleitorais municipais. Nós vimos agora, para prefeito agora em 2020, as promessas por melhor segurança, por uma parceria com os estados, com a União, com o governo federal, enfim. Então, estão abrangidos nessa categoria de militares, Exército, Marinha e Aeronáutica, tá certo? Os policiais militares e os corpos de bombeiro dos estados e Distrito Federal. Eles são estatutários também. São estatutários, tem um regime próprio, certo, administrativo, de contrato com o setor público. Agora, ouvimos muito falar dessa divisão que vocês estão vendo aí na tela. Cargo, emprego ou função. Qual a diferença? Qual a diferença? Aí eu ocupo um cargo, eu exerço uma função, eu estou empregado no setor público. Qual a diferença dessas palavras? E qual a repercussão disso no campo administrativo jurídico? Então, o que é um cargo? Denominação dada à mais simples unidade de poderes e deveres estatais a serem expressos por um agente, lugar instituído na organização do serviço público com denominação própria, atribuições e responsabilidades específicas. Podem ser efetivos ou em comissão. Portanto, você tem um órgão, você tem uma autarquia, você tem uma fundação, você tem a administração pública direta e indireta. Então, nesses órgãos, nessas autarquias, você tem uma menor célula que é exercida por aquela pessoa. Uma determinada pessoa ou pessoas exercem a menor célula de decisão, de atuação daquela entidade pública, certo? E essa menor célula é chamada de cargo, denominação dada à mais simples unidade de poderes e deveres estatais a serem expressos por um agente. Então, um agente vai ocupar uma posição dentro da organização e vai exercer um conjunto de atribuições, tudo seguindo o princípio da legalidade, previsto em lei. Eu não posso acordar de manhã como governante, eu vou criar o cargo tal, certo? E de uma canetada criar. Não, isso tem que ser discutido no parlamento. Tem que passar pelo crivo do parlamento. Lugar instituído na organização do serviço público, com denominação própria, atribuições e responsabilidades específicas, podem ser efetivos ou em comissão. Tanto na organização pública direta como na administração pública indireta, existem os seus cargos. Exemplos: assistente em administração, auditor fiscal, analista ambiental, analista ambiental. Que mais?
procurador do Estado, agente administrativo, técnico em assuntos educacionais, etc. É um conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros são criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos. Portanto, você tem uma menor célula exercida por uma pessoa, você pode ter uma replicação dessa menor célula, ou seja, vários cargos iguais ali ocupados por várias pessoas, mas que cada célula dessa possui um conjunto de atribuições. Tá certo? Tudo isso criado por lei, um plano de carreira e remuneração que organiza aquela carreira específica. Portanto, os cargos em comissão se restringem às atribuições de direção, chefia e assessoramento. É bom frisar isso. Não é? Não se pode estabelecer cargos em comissão em demasia, de tal modo que se tenha toda uma administração, seja ela municipal, estadual ou federal, formada por cargos em comissão. A prioridade são cargos efetivos. Né? São cargos efetivos. O que a PEC número 32 faz é justamente mudar um pouco esse conceito, mudar um pouco, ou seja, um pouco modo eufemístico de falar. Né? Na verdade, eu estou sendo muito camarada em falar um pouco. Muda substancialmente e muda para pior, porque tira toda a segurança da sociedade e, ao mesmo tempo, promove a possibilidade do gestor de plantão ficar trocando os servidores públicos. É ruim, isso fragiliza a administração. Isso vai de encontro ao princípio da impessoalidade, da transparência, aos princípios, o LIMP como um todo. A moralidade pode eivar de problemas todos esses princípios presentes na administração pública. Por isso que a PEC 32 tem que ser vista com muito cuidado. Então, os cargos em comissão se restringem às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Então, a Constituição, o constituinte originário, lá em 88, foi muito claro ao deixar para essa seara os cargos comissionados. Eu, pessoalmente, defendo uma diminuição drástica desses cargos comissionados. E defendo que o problema não está nos cargos efetivos. Pelo contrário, está nos cargos comissionados, que é de livre nomeação do gestor e de livre exoneração. Ele bota quem quer, deveria ser uma pessoa de confiança e com expertise técnica, e tira na hora que quer. Substitui na hora que quer. E o emprego? O emprego, ele é similar ao cargo. Passou a ser permitida a contratação pela CLT. Já houve uma flexibilização lá atrás, porque, ao contrário do que dizem por aí, o servidor público tem privilégio e tal. Há muito tempo, desde a era Fernando Henrique Cardoso, com a reforma administrativa, lá do Bresser Pereira, que o servidor público vem perdendo paulatinamente os seus direitos. É bom lembrar que lá na Constituição de 88, nós perdemos o direito do fundo de garantia. Já perdemos por aí, não temos fundo de garantia. E quando se fala, não, o servidor público ganha mais, mas ele não tem fundo de garantia. Ele não tem fundo de garantia. Há quem seja contra o fundo de garantia. O Estado ele represa um determinado valor que é do empregado. Concordo, é do empregado. Porém, não é equivocada a ideia que não deveria tirar esse dinheiro, deveria dar ao empregado. Lê do engano. Será que dariam? Ainda bem que temos a garantia do fundo de garantia, porque está lá guardado. Talvez o único problema do FGTS seja a retenção. Ou seja, eu não posso sacar na hora que eu quero. Existem regras para que eu saque. Deveria ser mais livre isso. Mais livre, no sentido de que no momento que eu precisar, eu posso ir lá e tirar. Como foi instituídas algumas regras de saque, né, agora, recentemente, para dinamizar a economia, desde o governo de Temer até o atual governo. Então é importante isso. Agora, é bom lembrar que nós estamos perdendo paulatinamente. No governo Dilma Rousseff, por exemplo, houve uma mini reforma da Previdência, onde os servidores que ingressaram a partir de 2013, certo? 2013, não se aposentam mais com o salário integral. Se divulgou aí na reforma da Previdência, da integralidade e tal, mas a partir de 2013, os servidores que foram entrando já não se aposentam mais com a integralidade. Se aposentam com o teto do INSS e aí pode contribuir para um fundo de previdência, o FUNPRESP. Esse fundo de previdência, né, gerido pelo poder público, ele vai complementar. Tem uma contrapartida do Estado e tem uma contrapartida do servidor.
tá certo? Desonerou bastante o caixa da Previdência, mas já houve aí uma mini reforma. Então foi mentirosa essa história de que o servidor se aposenta com a integralidade. Nem todos mais. Nem todos mais. Certo? Então tem muitas coisas que o servidor não possui mais. Tá certo? É bom que se lembre disso. E essa questão do empregado, então, os empregados de banco, por exemplo, a Caixa Econômica, os empregados dos Correios e de outras empresas estatais, empresas públicas que fazem parte da administração indireta, já não são mais estatutários, eles são seletistas. Eles já são demissíveis por justa causa, tá certo? Tem FGTS, portanto, as regras são pela CLT. Então não existe essa estabilidade mais. Claro que a regra na CLT é da estabilidade. Você não pode ser mandado embora por qualquer coisa. Mas as regras são mais flexíveis do que no regime estatutário do servidor público, que nós já vimos no processo administrativo. Então, em relação à função, a função pode ser exercida sem cargo propriamente dito. Ela é temporária. Ela é temporária. A Lei 8.746 de 93 é um dos instrumentos que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Então, esses contratos sempre estão na mira dos tribunais de conta dos estados e do Tribunal de Contas da União, porque aí pode existir uma certa manobra, um espaço de manobra do gestor público. É importante que o gestor tenha cuidado nessas contratações temporárias, porque elas são específicas para um momento, certo? Tem um recorte no tempo. Então é preciso levar em consideração que existe um espaço temporal onde esses contratos podem ser realizados. As funções podem ser funções de assistência a situações de calamidade pública, assistência a emergências em saúde pública, admissão de professor substituto, professor visitante, professor pesquisador visitante estrangeiro, realização de recenseamentos e outras pesquisas de natureza estatística efetuadas pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, os recenseadores que todos nós conhecemos, atividades ligadas a projetos temporários na área industrial ou a encargos temporários de obras e serviços de engenharia e atividades de identificação e demarcação territorial. Portanto, essas são algumas possibilidades de contratação temporária. Veja que o que marca todas elas, de modo comum, são as circunstâncias excepcionais ou as excepcionalidades. Portanto, esses contratos são realizados através de uma diretriz. A diretriz principal, a dominante, é a diretriz da excepcionalidade, tá ok? Portanto, todo cargo público ou emprego público possui uma função, mas nem toda função tem cargo público ou emprego público. Todo cargo público ou emprego público possui uma função, conjunto de atribuições, mas nem toda função tem cargo público ou emprego público, porque ela é para uma atividade específica durante um determinado tempo. Uma função pode não ter cargo ou emprego público, mas ter apenas o que a nossa Constituição denomina de função autônoma, que é provisória, certo? Nessa categoria estão abrangidas tanto as funções temporárias quanto aquelas de confiança. Elas têm um tempo, certo? Se tem uma função de confiança, um cargo comissionado, por exemplo, né? Uma função de confiança, ela é temporária, ela pode durar só enquanto aquele gestor está no cargo. Ok? Então, uma função pode não ter cargo ou emprego público, mas ter apenas o que a nossa Constituição denomina de função autônoma, que é provisória. Nessa categoria estão abrangidas tanto as funções temporárias quanto aquelas de confiança. Quando falamos em função de confiança, estamos nos referindo àquelas ocupações que, de acordo com a Constituição, são exercidas somente por servidores públicos titulares de cargos efetivos, dentro daquele escopo que o Constituinte originário de 88, aquele que fez a Constituição, estabeleceu os balizamentos. Tá ok? Portanto, quando falamos em função de confiança, estamos nos referindo àquelas ocupações que, de acordo com a Constituição, são exercidas somente por servidores públicos titulares de cargos efetivos. Então, nesse escopo que nós delineamos até agora, nós podemos ter carreiras federais, carreiras estaduais,
carreiras distritais, referentes ao Distrito Federal, e carreiras municipais. Seguramente, dessas esferas administrativas, a mais precária em termos de serviço público são os municípios ainda. Certo? Os nossos municípios, muitos carecem de uma melhor estrutura para os servidores públicos. Melhor remuneração, melhores condições de trabalho. Isso evoluiu um pouco nos estados e evoluiu mais no governo federal. Tá ok? É bom que se diga isso. Então, cada carreira tem uma organização própria. Seja os militares, seja os servidores do Legislativo, seja os servidores do Judiciário, seja os servidores do Ministério da Educação, incluindo aí os professores e os técnicos administrativos das universidades federais, os institutos federais. Enfim, então a lei base que orienta o serviço público nacionalmente é a Lei 8.112/90. Mas a Lei 8.112/90 é uma lei federal que estabelece o balizamento geral. Certo? Cada estado, cada município pode ter sua lei específica, seu estatuto específico para o seu serviço local ou regional. É uma lei paradigma para as demais conforme a esfera administrativa. Essa é uma lei modelo, fundamental se dizer isso. Portanto, a Lei 8.112 é uma lei que vai estabelecer o balizamento para a nossa gestão do serviço público. Portanto, ter conhecimento em relação a essa lei. É fundamental que nós agora possamos revisar as atividades, porque teremos a atividade final agora, a terceira nota. Até sexta-feira eu estou publicando o link lá no Controle Acadêmico, então façam, certo? Publicando sexta-feira, eu vou aguardar até a segunda-feira, certo? De 11h59 da noite, de 23h59 minutos, para a recepção, certo? Depois o questionário fechará e não poderei receber mais nenhuma resposta, tá ok? Façam as atividades, tá ok? Eu vi que algumas pessoas não fizeram essa atividade 2, né? Eu vou dar nota hoje, finalizando essa atividade 2. Sexta-feira, há a possibilidade de fazer a reposição, caso desejem. Se não quiserem fazer reposição, me avisem. Certo? Me avisem, eu vou colocar os nomes daqueles que estão para reposição, tá ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da disciplina. Esse foi o nosso fechamento, nosso ponto final, certo? Cargo, emprego público, função, servidores públicos, a importância desses servidores públicos. Continue se aprofundando, estudando no direito administrativo. Eu estou à disposição para tirar dúvidas, coloca no chat, manda um e-mail, estamos à disposição para ajudar. Tá, ok? Para mim foi uma boa experiência, né? Com dificuldades, né? Como todo ensino à distância possui, principalmente nessas condições aí de pandemia, certo? Espero que a coisa mude agora em 2021, certo? Desejo a todos um bom final de semana, um excelente final de ano, um bom Natal, um bom ano novo, que 2021 seja um ano melhor, certo? Eu agradeço a todos pela atenção, tá ok? Aqueles que prestaram atenção e também estudaram profundamente através do material que eu coloquei à disposição para vocês. Então, um abraço e até uma próxima oportunidade com todos vocês.